Bom dia, queridos. Nessa manhã, o Senhor trouxe um tema para nós. Eu falo Senhor porque esse tema não é de autoria própria, é o Senhor mesmo que me incomodou para falar e Ele que trouxe todas as informações contidas aqui. Eu fui apenas o instrumento. E qualquer dúvida que as irmãs tiverem e precisarem, pode ir pelo chat, que eu estou aqui visualizando, trazer, colocar ali as informações que a gente vai comentando aqui ao longo da mensagem, tá bom? Então, o tema que nós vamos trabalhar essa manhã é sobre as faculdades mentais e a batalha que ocorre dentro da nossa mente. Por que estudar esse tema? Porque eu acredito que nós estamos vivendo nos últimos dias. E mais do que nunca, nós, como soldados do Exército do Senhor, precisamos estar preparados e habilitar a nossa mente, né? Treinar a nossa mente para sermos firmes diante dos propósitos e das provações que nos sobrevirão. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27. Lá, nós vamos encontrar um texto que diz que nós somos formados à imagem de Deus. Lá em Gênesis 26 diz assim: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que seria ser formado à imagem de Deus? E nós vamos compreender hoje que ser formado à imagem de Deus está relacionado à sua moralidade, ao caráter de Deus. Quando o Senhor nos criou, Ele colocou dentro de nós, para que nós possamos refletir o caráter de Deus. Ser a imagem de Deus está muito relacionado a essa moralidade, ao seu caráter. O texto inspirado, ele diz que o homem, quando ele foi formado, o homem ele deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no caráter. Olha que interessante. Então, quando ele foi formado à imagem de Deus, ali o homem ele estava em harmonia com todas as suas faculdades mentais, em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Gravem isso, porque mais para frente nós vamos compreender perfeitamente o que o pecado, quando ele entrou, como ele causou essa inversão. Porque o homem ele foi criado para refletir, né, a imagem de Deus. Nós somos feitos, né, a imagem e semelhança do nosso Criador. E por isso, o convite de hoje é que nós possamos refletir essa imagem. E durante aqui essa mensagem, nós vamos aprender como refletir essa imagem de Deus. Então, Deus nos criou de uma forma extraordinária. Deus nos dotou de intelectos, de faculdades mentais extraordinárias. Deus nos dotou com inteligência e também com sabedoria, que vem dele. Todo o conhecimento e toda a sabedoria provém do Senhor. E lá em Daniel 1,17, nós podemos ver que os jovens, né, tanto Daniel e seus amigos, Deus dotou eles de sabedoria e inteligência totalmente diferente do reino da Babilônia, né? Eles eram bem mais doutos, bem mais sábios do que todos os outros que estavam ali na corte com eles, né? E também nós vemos lá em 2 Crônicas que Deus, ele dá inteligência e discernimento para conosco. Quando nós pedimos, ele nos dá inteligência e sabedoria. Por que eu estou trazendo isso? Porque o texto inspirado disse que o desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a nossa primeira obrigação para com Deus e para com nossos semelhantes. Ninguém que esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito de vida. Então, Deus nos fez para desenvolver as nossas faculdades mentais.
Por isso a importância de estudar esse tema. Olha esse outro texto inspirado, olha o que ele diz aqui. Que Deus requer o cultivo de todas as nossas faculdades mentais. É seu desígnio que seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento do que os mundanos. Olha que legal. Isso nós podemos ver o que isso aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles se destacaram porque eles tinham mais inteligência, mais sabedoria e mais intelecto do que todos ali. O mesmo Deus também deseja de nós hoje. Olha como continua, né? Fala assim que Deus, ele se desagrada daqueles que são descuidosos ou indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. Deus, ele nos convida, né, a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. E é por isso que nós precisamos desenvolver o nosso intelecto à mais plena capacidade, sabe para quê? Para que com todo o entendimento nós possamos conhecer e amar o nosso Criador. Olha que lindo isso! Através das nossas faculdades mentais, através do cultivo das nossas faculdades mentais, nós conheceremos ao Senhor e desenvolveremos, né, a capacidade na sua plenitude. E, além disso, nós poderemos amar o nosso Deus, porque isso, o desenvolvimento das nossas faculdades mentais, vai desenvolver em nós também o conhecimento mais aprofundado do nosso Criador. E os que querem, né, um outro texto inspirado, está lá em Parábolas de Jesus, disse assim, que os que querem ser co-obreiros de Deus devem esforçar para aperfeiçoar cada órgão do seu corpo e qualidade de mente. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para o serviço divino. Essa educação perdurará para toda a vida eterna. O que a gente aprende aqui? Que por toda a eternidade nós vamos expandir as nossas faculdades, os nossos intelectos. Então, por que não começar aqui, né? Por que não começar aqui na Terra, desenvolvendo as nossas faculdades mentais? Porque essa é a verdadeira educação, aperfeiçoar as nossas faculdades mentais. E nós vamos ver que isso é possível. Por quê? Porque é o Senhor quem nos dá essa capacidade. Vem dele, não nossa. E essa obra, Deus também requer de nós, porque esse crescimento fará com que nos destaquemos como ser humano, mas principalmente para o avanço da obra. E aí nós entramos aqui no conhecimento das nossas faculdades mentais. Deus nos fez com 5 faculdades mentais regentes. Quer dizer o quê? Que são essas 5 faculdades que realmente regem o meu ser. Toda escolha, toda decisão, eu utilizo dessas 5 faculdades mentais que Deus me fez. Quais são essas? Consciência, razão, juízo, apetites e paixões. Nós vamos estudar cada uma delas, compreender o que exatamente cada uma delas querem, como funciona, né? Cada uma delas. Mas nós precisamos compreender que essas 5 faculdades, elas regem as nossas decisões, regem o nosso ser, né? E nós vamos perceber que o texto inspirado, né, o Espírito de Profecia, ele diferencia as faculdades mentais como faculdades superiores e faculdades inferiores. Esse entendimento é importante porque quando a gente se depara com a leitura do Espírito de Profecia, se a gente não compreende muito bem o conceito
às vezes nós não compreendemos a profundidade do texto. E por isso hoje nós vamos detalhar isso aqui. O que é faculdade superior e o que é faculdade inferior? Mas volto a dizer, são essas 5 faculdades que regem o nosso ser. É um assunto complexo, mas se ficar com dúvida, podem falar aqui que a gente volta e explica novamente, tá bom? Mas deu para entender que nós temos essas 5 faculdades? Quais são elas? Consciência, razão, juízo, apetites e paixões. Vamos detalhar cada uma delas? Vamos lá. De onde eu tirei isso, né? Primeiramente, tem um texto inspirado que está lá em Patriarcas e Profetas, que diz assim, na verdade, ele é um complemento do primeiro texto que a gente leu. Lembra que fala aqui, ó, que o homem, quando ele foi criado, né, ele deveria ser, a aparência dele, ele deveria inspirar, ele deveria mostrar, né, deveria ser a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. E aí o texto continua dizendo que quando o homem foi criado, a mente era capaz de compreender todas as coisas divinas. E as afeições eram puras. E os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Gravem isso. Lembra, temos 5 faculdades regentes: consciência, razão, juízo, apetites e paixões. E aqui o texto inspirado diz que os apetites e as paixões estavam sobre o domínio da razão. Então, daí vem o conceito de faculdade superior e inferior. Não quer dizer, quando eu falo assim, o que são faculdades superiores e inferiores? Não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Esse termo superior ou inferior está relacionado ao domínio e não à questão de ser um melhor que o outro. Porque nós vamos ver que Deus nos fez assim. E nós precisamos dessas 5 faculdades para tomar as nossas decisões, para ter escolhas assertivas. Nós precisamos dessas 5. Então, Deus ele é muito perfeito e ele fez também as nossas faculdades mentais de forma perfeita. Então, vamos compreender, né, o que são elas. Nada melhor do que compreender o que são essas faculdades. Deixando bem claro que inferior e superior não quer dizer que uma é melhor que a outra, mas no sentido de dominar, que uma precisa dominar a outra, como nós lemos aqui no texto inspirado. Que o homem, antes do pecado, né, os apetites e as paixões estavam sobre o domínio da razão. Então, vamos lá. O que é, então, essa faculdade superior? O que é isso, né? Antes do pecado, nós temos um texto inspirado dizendo também assim, que o desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de tudo foi lhe colocado nas tuas mãos. E olha que interessante, irmãos, vejam com detalhe isso aqui, ó. Julgamento, razão e consciência estavam sobre o seu domínio. Olha só que interessante. Então, isso eu não tirei da minha cabeça, isso não é minha, não é meu, né? Isso está na palavra. Quer dizer o quê? Que realmente nós temos essas faculdades superiores e o juízo, a razão e a consciência estavam sob o domínio das faculdades inferiores, que é o apetite e a paixão. Isso vai ficar mais claro mais para frente, tá? E as faculdades inferiores, né, que são os apetites e as paixões, olha só, antes do pecado, eles estavam sobre o domínio da consciência, do juízo e da razão. Mas depois que o pecado entrou, olha o que aconteceu. Olha o texto inspirado que diz: o homem, cedendo à tentação de Satanás para condescender com a intemperança, põe as faculdades superiores, que é o que a gente compreendeu no slide anterior, que são apetite, que são razão, consciência e o juízo. Então, o homem, cedendo à tentação, colocou as faculdades superiores em razão,
aos apetites e às paixões. E estas, uma vez conquistando a ascendência do homem, olha que interessante, o texto diz que o homem ele foi criado um pouco menor que os anjos com a faculdade suscetíveis ao mais alto cultivo. Ou seja, a nossa faculdade é um pouco, o nosso intelecto, né, um pouco inferior do que os dos anjos. Você sabia disso? Olha que extraordinário. Que extraordinário é a capacidade intelectual que Deus nos criou. E, né, voltando ao texto, depois que o homem cedeu à tentação de Satanás, ele colocou as faculdades superiores subordinado ao apetite e à paixão, rendendo-se ao controle de Satanás. E, desta forma, ele adquire acesso aos que se entram na servidão do apetite. Olha a seriedade do tema. E continua o texto, olha. O grande inimigo, ele sabe que o apetite e a paixão é a saúde física, né? Que isso constitui a saúde física. Quando nós cedemos ao apetite e à paixão, o nosso vigor intelectual é sacrificado. É sacrificado aonde? No altar da satisfação do egoísmo. E aí, sabe o que acontece? O homem rapidamente é levado à ruína. Se o esclarecido intelecto mantiver as rédeas ali do domínio, conservando, né, as faculdades mentais subordinadas às faculdades superiores, bem sabe Satanás que pequeno é o seu poder de vencer as suas tentações. Veja bem o que esse texto está querendo dizer, que está querendo dizer duas coisas. Primeira, que se eu me deixo ser governado pelo apetite e pela paixão, eu posso ser levado rapidamente à ruína. Mas o contrário também é real. Se eu controlo os apetites e as paixões, se eu deixo ela ser subordinada à minha consciência, à razão e ao juízo, Satanás sabe que é o pequeno poder de nos tentar, porque ele sabe que nós seremos vitoriosos sobre essas tentações. Extraordinário isso, né? Vamos lá, então vamos compreender melhor isso aqui. O que é o apetite? O que é o apetite, queridos? O apetite, ele se refere à nossa faculdade, uma das nossas faculdades inferiores, né, da mente, responsável pelo desejo pela comida. Então, quando o ser humano, por exemplo, se depara com alimento, essa faculdade, ela vai lá e comunica à mente assim: olha, esse alimento parece apetitoso, coma! Então, diante daquilo, diante de ver o alimento, logo na nossa mente o apetite ele é acionado, e aí o que ele faz? Ele comunica, né? Por exemplo, a razão que a gente vai ver, a razão pondera assim, como não como esse alimento? Realmente, aí o apetite fala, olha, tá muito apetitoso. Será que eu pego ou não pego? Então, o apetite, ele foi criado por Deus, né? É uma das nossas faculdades regente, que nos impulsiona a reconhecer se aquilo é um alimento ou não. Da mesma forma, o apetite vai me mostrar quando eu olho para um alimento, isso se o alimento for apetitoso. Mas se ele não for, essa faculdade regente vai me dizer, não está apetitoso, não tenho apetite por isso, não pegue. Então, ele que vai impressionar mesmo o nosso desejo, essa nossa vontade mesmo de comer ou não algum certo alimento. Isso vai ser acionado pelo nosso apetite, ok? Tranquilo até aqui? Se não estiver tranquilo, gente, pode falar, porque é um tema complexo. Mas mais para frente isso vai ficar bem claro, tá bom? Então, ok, o apetite, né? Vamos para entender então a paixão. O que é a paixão? A paixão é uma das faculdades também mentais regentes, né?
classificada lá como inferior, novamente, não quer dizer porque ela é inferior aos outros, mas porque ela precisa ser dominada pelos outros, está relacionado ao domínio. Então, a faculdade, essa faculdade regente, essa paixão, né? A paixão é uma da faculdade regente e responsável pelo nosso desejo e apego, seja por alguém ou por algo, né? Ou seja, por pessoas, objetos, lugares, situações, momentos. A paixão, ela é responsável pelo nosso apego. Se não fosse a paixão, nós, os seres humanos, né? Então, nós não seríamos capazes de nos apegar a nada, nem mesmo a Deus. Porque a paixão é que é responsável por nos apegar mesmo. A paixão, ela aciona o nosso lado do cérebro falando assim, olha, que legal isso. Ela traz aquele sentimento de pertencimento, sabe? Olha essa garrafinha, por exemplo. Olha essa garrafinha, nossa, ela é bonita, né? Ela te dá aquela sensação de apego. Pega para você. É, claro, dentro das condições, mas é a paixão que aciona nosso desejo de se apegar a algo ou a alguém. Tranquilo? Então, toda vez que a gente se depara com algo, vai a paixão que vai falar, olha, isso é interessante. Pegue, né? Se apega, seja a pessoas, seja a lugares, seja objetos ou materiais. Essa é a responsabilidade do apego. Tudo isso a paixão é responsável por acionar esse desejo em nós. Tranquilo? Então, isso, tanto a paixão quanto o apetite, são classificadas como inferiores. Agora, vamos ver as superiores? Eu disse lá para vocês que as nossas faculdades superiores são compostas de juízo, razão e a consciência, né? Então, vamos compreender. O que é a consciência? A consciência, ela é a nossa faculdade responsável por nos orientar, nos dizer a tomar decisões, sabe? Nos orientar a tomar as decisões, principalmente relacionada à moralidade. Lembra que eu disse que nós somos criados à imagem moral, a imagem moral de Deus, né? O seu caráter. Então, a consciência, ela é uma das nossas faculdades mentais que desenvolve isso em nós. Ela é como se fosse, cada vez que fôssemos tomar uma decisão, a nossa consciência, ela que vai nos acusar se aquela decisão ela é certa ou se ela é errada. Qual que é a base da consciência? A moralidade. Então, a nossa consciência é que vai falar para a gente, né? Bom, isso é certo. Não, isso não é certo. Todos nós já ouvimos, né, que Deus, ele fala a nossa consciência, né? E a consciência, ela é imperativa, ela não tem argumento, ela não fica argumentando. Porque nós vamos ver que quem argumenta é a razão. Mas a consciência, ela não argumenta, ela é intuitiva. Ela sempre vai dizer, ela é assim, ó, perigo. A nossa consciência é que nos acusa se estamos em perigo ou não. Ela vai acusar, nossa, você está no caminho certo, pode ir, sua consciência está com a consciência limpa, siga nesse caminho. Mas do contrário também é real, ela vai te dizer assim, perigo, sai, isso não está certo, isso não está certo. Ela vai te incomodar ali, né? Todos nós já passamos por essa experiência de sentir a nossa consciência nos mostrando que algo não está certo, que não é certo praticar tal ato, não é mesmo? Então, a consciência é uma dessas faculdades que Deus nos criou para acusar, para nos ajudar a sermos orientados às nossas decisões morais, certo ou errado. Tranquilo? E a razão? A razão, ela é a nossa faculdade mental responsável por avaliar as circunstâncias. É como se fosse essa balança, eu coloquei aqui como exemplo, é porque a razão ela sempre vai balancear, ela vai ponderar, ela vai comparar
algo com outro, vai raciocinar em cima disso, vai colocar os prós, vai colocar os contras, vai jogar os aspectos favoráveis ou desfavoráveis de alguma situação para você tomar a decisão. A consciência, diante de uma proposta, né? Então, por exemplo, eu tenho uma proposta, seja de... vamos falar uma proposta de emprego. A minha razão vai ser o meu lado, a minha faculdade regente, que vai ponderar aquela proposta, é que vai colocar lá na balança os pontos positivos desse emprego, né? E os pontos negativos. Eu falar, bom, eu vou ter talvez um salário melhor, eu vou ter e com um salário melhor eu vou poder talvez adquirir mais coisas, talvez eu vou poder realizar o sonho de fazer isso, aquilo, mas em compensação eu vou trabalhar mais horas, vai ser exaustivos, minha qualidade de vida vai ficar um pouco inferior, porque talvez vai aumentar em circunstâncias materiais, mas na minha na minha labuta, né? Eu vou ter que dedicar um tempo maior, então minha qualidade não vai ser a mesma, talvez minha qualidade espiritual. Então, a razão, tá vendo que eu estou colocando aqui na balança, diante dessa proposta de emprego? Estou colocando na balança os lados positivos, os lados negativos. E a razão é quem faz isso, é quem vai raciocinar, é que vai ponderar. Olha que lindo que Deus... Ai, Deus é extraordinário. Ele nos fez com faculdades perfeitas. Percebe que uma vai completando a outra? A razão vai ponderar, né? Vai equilibrar ali, vai colocar na balança os pontos positivos e negativos de uma proposta. E a consciência vai me acusar. Não, isso é certo. Trabalho, ok. Agora, se fosse um trabalho, né? Vamos supor, de uma forma injusta, a consciência logo ia me acusar. Talvez você pode ter todos esses pontos positivos, mas isso moralmente não é certo. Então, estão percebendo que um completa o outro? E o juízo? O que é o juízo, queridos? O juízo é a faculdade responsável por julgar, praticamente tomar a decisão. Ela que vai emitir a decisão diante dos apelos do apetite, da paixão, da razão e da consciência. Olha que legal. Como que todas se completam, tá vendo que perfeição? O juízo praticamente é quem vai determinar a minha decisão. Porque eu vou lá, eu escutei a consciência, bom, moralmente é certo, ok. Então eu vou lá com a razão ponderar qual é o ponto positivo daquilo, qual é o ponto negativo, e o juízo, através do juízo que eu vou falar, então eu vou aceitar essa proposta. Não, não vou aceitar. Não quero mais, não vou aceitar essa proposta. É por isso que a mãe, né, isso é bem ditado de mãe, que fala assim, juízo, viu? Vai sair e fala assim, juízo, viu? Por quê? O que que a mãe está querendo dizer ali? Filho, filha, cuidado. Tome bem, julgue bem as suas decisões. Tome cuidado com aquilo que você vai... sem perceber, né? Porque Deus dotou a mãe de uma capacidade intelectual fenomenal. Talvez a mãe nem compreenda cientificamente, assim, ou como funciona, mas mãe, Deus sabe, coloca ali com a mãe toda essa, toda essa capacidade extraordinária. Porque quando a mãe fala assim, filha, juízo, filho, juízo, no final das contas, a mãe está dizendo assim, filha, toma cuidado com o que você vai fazer dos seus apetites, das suas paixões. Como você vai julgar o seu apetite, a sua paixão. Escuta a voz da razão, a voz da consciência com relação à moralidade. E julgue bem se realmente vale a pena. Julgue bem as suas escolhas. Então, o juízo é essa faculdade responsável por nos ajudar, por tomar a decisão.
O juízo escuta todas as faculdades interiores e toma a decisão. Ficou tranquilo, queridos? Eu disse que ia ficar mais simples de entender, né, para frente. Então, recapitulando, temos 5 faculdades regentes, faculdades superiores e faculdades inferiores. Superiores, consciência, razão, juízo. Inferiores, apetites e paixões. Todas faculdades imprescindíveis e importantíssimo. Toda e qualquer decisão que a gente toma, utilizamos dessas 5 faculdades. Por isso são regentes. E aí, antes do pecado, Deus fez o homem para que a razão, a consciência e o juízo dominasse os apetites e as paixões. Só que sabe o que o pecado fez? Quando o pecado entrou no mundo, né, Eva principalmente, ela cedeu ao apetite e à paixão, fazendo com que a faculdade que fosse dominada, vamos dizer assim, né, ela cedeu de tamanha forma, de forma com que o juízo, a razão, com que calasse essas vozes aqui. Quando o pecado entrou no mundo, né, o apetite e a paixão dominaram, vamos falar assim, Eva cedeu a ponto de deixar o apetite e a paixão falar mais alto do que a consciência, do que a razão e do que o juízo. Quer ver só? Vamos entender como que isso aconteceu? Abra a sua Bíblia em Gênesis 3, verso 1. O que está escrito lá? Está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta, né, que todas as outras alimentares do campo. E aí a serpente perguntou para a mulher assim: olha só olha que jogo de verdade com mentira e que inteligência que ela utilizou, né? Sagaz mesmo com a sua pergunta. Olha o que ela diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Olha só, vamos voltar nas faculdades regentes e imaginar aqui como que deve ter passado lá na mente de Eva. Quando Eva devia ter visto ali a serpente falando, logo a razão dela deve falar assim: opa, animal não fala. Esquisito isso aqui, animal não fala, mas está falando. Então a razão foi ponderando. E a consciência logo deve ter acusado: perigo, perigo, saia daí, tá estranho. Por que a consciência provavelmente deve ter acusado? Porque Eva sabia muito bem da origem do mal, como que o mal se originou, né? O texto inspirado diz isso claramente, que anjos do Senhor iam ali no jardim, contava para o casal, falava: olha, houve uma guerra no céu, nós temos um inimigo, tome cuidado, né? Não saia de perto um do outro, cuidado, não dê ouvidos, tenha sabedoria, né? Julgue bem as suas decisões. Anjos, os próprios anjos, né, alertavam a eles. Então, provavelmente, quando a serpente fez essa pergunta, a consciência de Eva deve ter acusado, falar: olha, perigo, sai daí, perigo. Só que aí, novamente, ela deve ter jogado lá para a razão, falando assim: ah, mas o que que tem? Eu só responder, né? Ela tá perguntando, mas o que que tem eu responder? E a paixão logo deve ter acionado assim, num lado da mente dela, dizendo assim: olha, você é mais inteligente do que uma simples serpente. Você é capaz de explicar para a serpente a ordem de Deus? Explica, né? E aí ela foi lá, né, com seu juízo e tomou a decisão. Ó, vou responder. E aí o que que ela respondeu? Ela virou e falou assim: não, não foi assim. Deus disse que de todas as árvores que contém aqui, eu posso comer, mas dessa eu não posso. Porque Deus disse que quando eu comer, né, certamente eu vou morrer. E aí o diálogo continua, né? E a gente pode ver aqui em Gênesis 3,
o relato da queda, e é extraordinário compreender, assim, passo a passo, de como Satanás foi sutil na estratégia de enredar ali Eva na conversa. E a gente pode ver que as faculdades mentais que Deus nos fez, elas estavam ali ativas e comunicando entre si o tempo todo. E aí não vai dar tempo da gente ver todas, detalhe por detalhe, mas eu quero detalhar uma outra coisa. Na hora que, no verso 4 e no verso 6, né? Olha o que a serpente fez. Que é isso que Satanás faz. Ele aparece sutilmente. Muitas vezes você não percebe, porque ele não aparece para você como um inimigo. Porque se ele aparecesse com o inimigo, a consciência ia acusar de uma forma tão forte ali, perigo, 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 que ela não ia nem conversar. Mas apareceu de uma forma atrativa, né? Vamos falar assim, o apetite, a paixão foi atrativo para ela. Olha que serpente bonita, inteligente. Uau! Então, foi atrativo. Da mesma forma, ele faz conosco hoje, de formas atrativas, né? Ele vai com os nossos apetites e paixões nos seduzindo. E aí, quando Eva falou, não, eu não posso comer desse fruto, olha como que a serpente foi sagaz, misturando ali verdade com mentira. Olha o que ela disse. No verso 4, fala assim, ó, é certo que vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês dele comer, seus olhos serão abertos e você vai ser como Deus. Uau, então ali o apetite, lembra da paixão que é responsável pelo apego? A paixão deve falar, uau, ser como Deus. Uau, né? Então a paixão logo deve ter acionado ali também. E vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos, o apetite logo estava ali. Nossa, mas que fruto apetitoso, bonito, né? E aí Eva deve ter ponderado, né? Olhado a razão dela e ali na razão ela deve ter ponderado assim, ó, por um lado foi a ordem de Deus, Deus falou que não é para eu comer. Mas para o outro, a serpente tá falando porque eu posso comer, ela comeu e não morreu. Será que eu vou morrer? Eva começou a duvidar da palavra de Deus. Guardem isso, queridos, porque quando a gente duvida da palavra de Deus, é o início para uma ruína. Vou explicar e mais para frente isso vai ficar mais claro ainda. Ela começou então a duvidar, mas será que eu vou morrer mesmo? Será que não é que a serpente tem razão? Pode ser que eu tenha porque a serpente falou, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Uma verdade e um erro, né? Verdade, que ela seria conhecedor do mal, do bem, porque ela só conhecia o bem, então ela iria conhecer o mal. Mentira, ela não seria como Deus. Ela acabou desejando isso, né? Ela seria como Deus, teria só o conhecimento ali do mal, mas ela não seria como Deus. Estão entendendo a diferença? Veja como é sutil a verdade com o erro. Então, a razão ali de Eva provavelmente ficou ponderando isso. E aí logo o apetite lançou o apelo, falou, quer saber? Vamos, pega, tá bonito, olha que apetitoso, não deve ser tão ruim assim. E aí o juízo foi lá, pum, pegou, e ela comeu. E assim, pela desobediência à palavra de Deus, pela lei de Deus, pela desobediência à lei de Deus, o pecado entrou no mundo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque quando Deus ordena uma coisa, Ele sabe o que é melhor para a gente. Deus conhecia, Deus sabia, né, de quão desastroso seriam as consequências. Eva não tinha nem noção. E muitas vezes nós desobedecemos a Deus e não temos nem noção das consequências. Às vezes temos, mas às vezes não. Por isso que obedecer a palavra de Deus, como diz a própria Bíblia, né? A própria palavra diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Com certeza, pelo fato de desobedecer a palavra de Deus, as consequências vêm e elas são desastrosas. E aí,
a gente percebeu que por ceder ao apetite e por ceder à paixão, o pecado entrou. E o texto inspirado diz que, desde o tempo de Adão, né, até Cristo, os apetites e as paixões, eles foram tomando assim uma condescendência tão grande, né, aumentando o seu poder, que os seres humanos muitas vezes são levados a tomar decisões olhando só o apetite e a paixão, cedendo o apetite e a paixão. E Cristo, quando assumiu a natureza humana, ele assumiu essa mesma condição, apetite e paixão deturpado. Deturpado, eu falo assim, porque Adão e Eva, eles tinham as faculdades mentais perfeitamente, onde a razão, a consciência e o juízo dominavam o apetite e a razão. Ela sempre consultava e deixava ser regida, porque eram perfeitas. Hoje, através do pecado, muitas vezes nós cedemos ao apetite e à paixão. Às vezes o apetite e a paixão é muito mais forte e a gente nem deixa a voz da consciência falar. Tanto que eu coloquei uma imagem aqui que eu achei na internet, que é até engraçado, que a razão falando assim, ó, às vezes é preciso calar a voz do coração para que a gente possa trabalhar em paz. Por quê? Às vezes a gente nem consulta a razão e a consciência e logo cede ao apetite e logo cede à paixão. Qual que é o perigo disso? Enorme, porque Deus nos fez para consultar as 5 faculdades regentes. Mas olha que extraordinário. Aonde o casal errou, as mesmas tentações que Eva sofreu, né? Cristo veio em condições inferiores, porque lembra, Adão e Eva tinham as faculdades perfeitas, sem a interferência do pecado, né? Os apetites e as paixões eram perfeitamente controlados por essas regentes, né? E aí, Cristo, ele veio quando a condescendência própria do apetite e o poder já tinham tomado grande proporção, mas, olha que lindo, foi o apetite, o terreno da primeira grande tentação, exatamente onde começar a ruína lá no Éden, foi onde começou a nossa obra de redenção. Olha que lindo. Jesus venceu através do apetite e por ele ter vencido, né? Hoje nós temos a oportunidade de salvação. E aí eu convido a você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 4. Olha que legal a gente estudar um pouquinho sobre fazer essas comparações da entrada do pecado ao mundo, vamos dizer assim, as mesmas tentações. Veja, Eva ela foi tentada a duvidar da palavra de Deus, foi a primeira tentação, duvidar da palavra de Deus. Depois ela foi tentada no apetite, presunção e adoração. E essas mesmas provações, essas mesmas tentações, Cristo sofreu. Vamos lá ver? Está lá em Mateus 4. Porque eu disse que a primeira tentação de Eva foi duvidar da palavra de Deus. Mostrei, né? Porque lá a serpente perguntou: Ah, não foi assim que Deus disse? Mas será que é assim mesmo? Ela duvidou da palavra de Deus. E da mesma forma, Satanás tentou a Cristo a duvidar da palavra de Deus. Sabe como? Quando a gente vê o relato aí, não sei quem está com a Bíblia aberta, no capítulo 3, no verso 16, acontece, sabe o que é? Acontece ali o batismo de Jesus. E quando Jesus batizou, saiu uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A palavra de Deus era afirmando que Jesus era o filho de Deus. E aí, qual foi a primeira tentação de Cristo? Qual foi a primeira, assim, vamos falar assim, qual foi o primeiro ardis que Satanás utilizou? Na Está comida. escrito lá, Mateus 4, verso 3, que fala assim, ó. Se você é o filho de Deus. Opa, como assim se você é o filho de Deus? A palavra de Deus tinha sido dita. Você é meu filho amado em quem me comprazo.
Mas aí Satanás veio com a dúvida, assim como ele fez com Eva. Ah, mas será que Deus fez assim? Será que é isso mesmo? Da mesma forma, Jesus foi tentado, né? Se tu és filho de Deus, transformem essas pedras em pães. Percebe que da mesma forma Satanás também nos tenta a sempre duvidar da palavra de Deus, coloca uma interrogação de todo tamanho. Será que? Ah, mas será que o que Deus diz é isso mesmo? Ah, será que é assim? Ah, não está sendo muito radical, não. Ah, será? É assim que ele faz, é assim que ele nos tenta, né? E aí é extraordinário, porque esse capítulo 4 mostra como Cristo venceu. Cristo venceu com a palavra de Deus, né? Dizendo, está escrito. Então, essa foi a primeira tentação, colocar em dúvida a palavra de Deus. E a segunda? Apetite. O apetite, novamente, Cristo estava em uma condição totalmente desfavorável. Eva tinha, todas além das suas faculdades perfeitas, Eva tinha, sem estar deteriorizada pelo pecado, ela tinha ali todos os alimentos, nem sei se ela estava com fome. Diferente de Cristo, no deserto, Cristo estava com fome, 40 dias sem se alimentar. E aí ele foi tentado no apetite, né? Satanás virou para ele: ah, transforme aqui, você não está com fome? Pega essa pedra e transforma em pão. Olha como que ele é sagaz, né? E aí, novamente, Cristo vence com a palavra de Deus. Por isso, queridos, que é tão importante nós estudarmos a palavra e termos ela fixa na nossa mente. Porque toda vez que sobrevier tentação, o Espírito Santo vai logo trazer a nossa consciência, a nossa razão, sabe o quê? A palavra de Deus. Extraordinário isso, né? E a presunção, o que que é a presunção? Foi a terceira tentação do inimigo, que o inimigo trouxe tanto para Eva quanto para Satanás, quanto para Jesus, que foi o quê? Querer ser igual a Deus. No Mateus 6 diz, né? Mateus 4, 6 diz, é, se você novamente é filho de Deus, de novo ele veio, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque a palavra do Senhor diz que aos teus anjos dará ordem para te proteger. Só que isso, queridos, isso não é, isso é presunção. Deus disse que isso, mas Deus nos dá as ordens claras. A mesma forma, é por isso que Cristo respondeu, da mesma forma, Deus disse, não tentarás ao nosso Deus. Porque se Jesus se atentasse, ele com certeza se atirasse dali, os anjos ia proteger, ia. Mas isso seria uma presunção. E da mesma forma, Satanás também nos tenta assim. E por último, a adoração. Tanto que Satanás disse para Cristo lá em Mateus 4, no verso 9, diz assim, se prostrares aos meus pés e me adorar, né, tudo isso te darei. Então a gente percebe que esse contexto nas nossas faculdades mentais hoje, o grande conflito, a batalha veio e ela foi transferida para a nossa mente. Todos nós somos tentados. Da mesma forma como que Eva foi tentada a duvidar da palavra de Deus, ela foi tentada, né, no apetite. E na adoração, hoje também nós somos tentados de diferentes formas, mas podemos dizer que a origem, a raiz, vem sempre dessas, né? Tem as suas raízes, mas a raiz a raiz tem sempre a mesma base. E lá em Desejar de Todas as Nações diz assim, ó, que muitos que não consideram esse conflito de Cristo e Satanás, tendo com relação com sua vida própria, se engana, porque, na verdade, esse conflito se transferiu para a nossa mente. Essa luta se repete nos domínios de cada coração. Ou seja, quando fala coração, é a nossa mente. Essa batalha se transferiu para a nossa mente. As sedutoras sugestões que Cristo resistiu foram as mesmas que tão dificilmente nós achamos difícil de vencer. Cristo venceu, e ele prova que nós também podemos vencer
quando nós usamos as 5 faculdades mentais e deixamos que as 3 primeiras reja as 2 últimas. Cristo suportou a prova quanto ao apetite. E da mesma forma, né, nós podemos também suportar. Olha que lindo esse texto. Fala que esse exemplo, o exemplo de Cristo, o seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e as paixões sob sujeição à vontade de Deus. Só que isso, queridos, é um processo diário, chamado santificação. E a santificação tem um texto inspirado que é extraordinário, que diz assim, ó, a santificação, ela não é uma emoção, que hoje eu sinto, eu estou mais santo. Não, não é uma emoção, mas um princípio de origem celestial. Que princípio que é esse, Dani? É um princípio que coloca todos os apetites e as paixões e os nossos desejos sobre o domínio do Espírito Santo. E essa obra é efetuada por meio do nosso Senhor. Então, é Cristo que opera em nós isso. Olha que lindo! A obra de santificação é colocar os apetites e as paixões sobre o domínio do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, nós permitimos que ele domine. E aí, facilmente, nós vencemos as nossas tentações. Olha esse texto que lindo. A resistência do caráter consiste em 2 coisas. Que coisas são essas, Dani? Força de vontade e domínio de si mesmo. Por que força de vontade? Nós vamos entender melhor. E aí o texto diz assim, ó, muitos jovens confundem, né, as paixões não controladas com firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco. Olha como é forte. Por quê? Porque Deus nos fez para utilizar as 5 faculdades, não deixar ser regido somente pelo apetite e pela paixão. Sentimento, gente, olha, o Satanás é tão astuto que ele sabe que isso foi assim que ele venceu Eva e assim ele tenta também nos vencer. E aí o mundo faz o quê com a gente? Fala assim, você tem que seguir os seus sentimentos. Você tem que ser quem você é. Você não tem que dominar seus sentimentos. Você tem que ser regido pelos seus sentimentos. E, e Deus, ele diz pra gente assim, você que é regido pelos seus sentimentos, você está levando a sua vida à ruína. Porque eu te fiz com 5 faculdades para serem utilizadas. E não ser regida meramente por um sentimento. Porque sentimento, queridos, nos leva ao fracasso. E olha só o que o texto continua dizendo. A verdadeira grandeza e nobreza do homem mede-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos. Olha que lindo isso. E não pela capacidade desses sentimentos vencê-los. O homem mais forte é aquele com quanto sensível, né, que restringe a paixão. Ou seja, Deus nos convida a utilizar as 5 faculdades e restringi-las, não ser levado pelo sentimento, é o oposto que o mundo prega. O mundo prega, laça, siga sua paixão, siga seu coração. Enganoso, e a Bíblia fala, enganoso é o seu coração. O mundo fala, não, o seu sentimento você tem que sentir. Você precisa sentir. Você precisa disso, você precisa disso. E Deus fala assim, filho, cuidado. Quer ser forte, quer ser firme? Domine a si mesmo, né? Porque o caráter, queridos, e aqui fala que isso consiste na firmeza de caráter, dominar a nossa força de vontade. O caráter vai ser a única coisa que nós vamos levar para o céu. Deus não vai transformar o nosso caráter. O caráter é uma obra de transformação nossa. Olha o que esse texto diz assim, ó. O caráter que desenvolvemos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados. Cristo não vai mudar o nosso caráter. Essa obra ela precisa ser feita agora. E sabe como? Na nossa vida diária. Porque é a nossa vida diária que determina o nosso destino. E, caminhando para o fim,
nós precisamos entender claramente uma coisa: a diferença de desejo e vontade. Por quê? Porque a vontade, queridos, a vontade, o desejo, na verdade, nós vamos sempre ter. Nós vamos ter desejos com inclinações para o mal, nós vamos ter desejos pecaminosos, nós vamos ter desejos terríveis. Mas o Senhor proveu o caminho para a gente restringir esses desejos. Olha só que legal que esse texto inspirado diz, ó. A vontade, o que é a vontade? A vontade é o poder que governa, não é o desejo. Ó, a natureza do homem impondo todas as faculdades ao seu comando. Então, a vontade é que governa isso aí. A vontade não é o gosto e nem a inclinação, mas o poder que decide. Ou seja, os desejos são meramente as minhas inclinações e paixões. Esse é o desejo. Ah, eu tenho desejo de comer algo, um pudim, que eu sei que, por exemplo, eu já fiz um voto para Deus para de não consumir o pudim, porque eu sei que o pudim não vai elevar minhas faculdades. Então, eu posso ter o desejo, mas cabe a mim governar a minha vontade, porque a vontade ela tem a ver com a escolha, o poder de escolha. Ou seja, isso vai ficar mais claro. Nós temos os desejos, que são os apetites, as paixões, essas inclinações, eles vão vir na nossa mente. Ah, que tal fazer isso? Ah, que tal? Vão matar fulano, que raiva! Mas a vontade, que é literalmente a escolha de matar ou não, está sobre o meu controle. E aí, o que Deus fala pra gente? Coloque a sua vontade em submissão à vontade de Deus. Porque aí você consegue perfeitamente controlar seus apetites, suas paixões e suas inclinações. Compreender isso aqui? Quando eu coloco a minha vontade, de igual forma com a vontade de Deus, eu consigo dominar os meus desejos e as minhas paixões. Por quê? Diferente do pecado, o que o pecado faz? O pecado faz com que as nossas vontades, né, vamos falar assim, os nossos desejos, atuem com a escolha. Então, eu tenho um desejo de exemplo, né, gente? De matar alguém, eu vou lá e mato. Ponto, pequei. Por que eu pequei? Porque eu fui contra a lei do Senhor que diz não matarás. E é isso que o mundo e Satanás fica o tempo todo nos incentivando a deixar com que os nossos apetites, paixões e as nossas inclinações nem consultem as nossas outras faculdades superiores, mas vai direto com a escolha de pecar. É isso que o pecado faz, né? Mas eu falo assim, também Satanás, é isso que ele quer nos fazer, né? Mas Deus, ele fala assim, filho, se você, antes de ceder ao apetite, à paixão, né, consultar a sua razão, sua consciência, eu vou estar ali, ó, o Espírito Santo está o tempo todo na nossa mente, nos ajudando em cada escolha. E quando nós submetemos a Ele, Ele nos ajuda a vencer as nossas provações. Como que isso funciona na prática? Na prática, a gente realmente não pode controlar o que vem à nossa mente. Porque às vezes vai vir um pensamento pecaminoso, a paixão desenfreada, o apetite pervertido. Tudo isso vai vir na nossa mente. Isso não quer dizer que isso é errado, porque nós temos a natureza pecaminosa, nós temos essa inclinação, vamos dizer assim. Isso vai vir na nossa mente o tempo todo. Mas nós temos, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir controlar, eu falo assim, o que vai vir na nossa mente. Mas nós podemos e devemos controlar se vamos ou não alimentar aquele pensamento. O poder da escolha é nosso. Nós podemos ou não determinar isso. Tudo começa pelos pensamentos. Tudo, tudo, queridos. Por isso que quando nós educamos os nossos pensamentos, nós conseguimos fazer as escolhas mais assertivas. Olha o que o texto diz assim, ó.
Ações repetidas, tudo começa pelo pensamento. Pensamento gera ação, a ação gera o hábito gera forma o nosso caráter, que automaticamente determina o meu destino. Porque o meu caráter ele é moldado hoje, com as minhas escolhas que eu faço hoje. Então, automaticamente, o texto inspirado diz que as minhas ações repetidas vão formando os meus hábitos. E esses hábitos formam o meu caráter, automaticamente decidindo o meu destino para este tempo e para a eternidade. Todo pensamento precisa ser trazido à cativa obediência a Cristo, né? Todos os nossos pensamentos precisam ser realmente julgados ali pela consciência, pela razão. A gente precisa, porque com o pensamento vai vir, mas cabe a nós dominar. O poder de escolha é meu. Eu posso realmente decidir se eu quero ou não matar a fulana. Deus me deu essa capacidade. Eu estou usando esse exemplo chulo, né? Até pesado, mas é porque fica simples de entender. É por isso que Deus ele nos instrui a disciplinar os nossos pensamentos, porque tudo começa com Ele. E olha que lindo que está escrito lá em Filipenses 4:8. Está escrito assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável e de boa fama, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Por quê? Porque é no pensamento que começa todas as coisas. É do pensamento, né, que vem a minha vontade de querer fazer algo que não agrada ao Senhor. Mas se eu educo os meus pensamentos, automaticamente a minha vontade e a minha escolha vai estar alinhados com a vontade e a escolha de Cristo. Satanás ele declara que a lei de Deus ela é impossível ao homem de obedecer. Mas olha isso aqui que extraordinário. É verdade que por nossa própria força nós não podemos obedecer. Porém, Cristo veio na forma humana e por sua perfeita obediência, sabe o que Cristo fez? Provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer todo e qualquer preceito de Deus. Como assim, Dani? Aqui fica mais claro. Quando eu coloco a minha vontade, lembra, os pensamentos virão. Aqui, ó. Eu vou ter os pensamentos, eu vou ter os desejos, às vezes, às vezes desejos contrários à palavra, contrários à vontade de Deus. Mas cabe a mim escolher. E quando eu faço essa escolha subordinada à ação de Deus, né? Quando eu peço, Senhor, estou com vontade disso, mas não me deixa fazer isso, me ajuda. Sabe o que acontece, queridos? O poder de Deus, o Senhor nos concede esse poder de decidir assertivamente. Olha o que o texto inspirado diz, ó. O poder de Deus, aliado ao esforço humano, pode, sabe o quê? Todas as coisas. É onipotente, olha que lindo. É por isso que lá em Filipenses diz, aquele verso que todos sabem de cor, tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso. Por quê? Porque a minha vontade, os meus desejos vão estar, vamos dizer assim, eu vou colocar a minha vontade, mesmo que venha um pensamento contrário à vontade de Deus, eu vou pedir força de Deus. E aí, ele vai me conceder essa força, porque ele quer que nós sejamos mais que vencedores. É por isso que ele fala que tudo posso em Cristo que nos fortalece. O desejo vai vir, mas a escolha é nossa. E com o poder de Deus, nós podemos e devemos vencer as nossas tentações. Amém? Para terminar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses 12, em Filipenses 2, 12, 13. Esse verso é extraordinário. Olha o que diz. O verso 12 diz assim, ó. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor,
porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto aqui, ele finaliza culminando todo esse pensamento dessa apresentação. Por quê? Como eu disse, o nosso esforço, a nossa vontade de servir a Cristo, a nossa vontade de não ceder à tentação, aliada ao poder que vem dele, pode todas as coisas. Amém? Deus, ele quer nos fazer vencedores. Deus, ele quer que moldemos o nosso caráter. Deus quer que você, querido, Deus quer que você, querida, hoje, desenvolva, restringe os pensamentos, pense bem antes, utiliza todas as suas faculdades mentais regentes. Deus deseja que você a utilize para fazer decisões assertivas. E Ele quer te dar o poder que vem dele para vencer as suas tentações. O poder vem dele. O poder não vem por nós mesmos. O que vem de nós, sabe o que que é? A vontade, o desejo. Apenas isso. E aí, quando o meu esforço de querer, quando eu quero, Senhor, eu quero, me ajuda. Sabe o que acontece? O poder vem dele. E aí nós podemos todas as coisas. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Cristo, ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho. Em nossas forças é impossível. Por nós mesmos é impossível, mas Cristo preparou todo o caminho. E é por isso que ele diz que nele nós podemos ser mais que vencedores. Amém? Com a força dele, nós podemos e devemos, né, fazer escolhas assertivas, utilizar as nossas 5 faculdades regentes para, com ele, fazer as escolhas assertivas. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém, amém. Obrigada, Dani. Nossa, acho que depois de tanta coisa linda que o nosso Deus trouxe através da sua vida, nós estamos aqui muito impactados, com certeza. Eu estou, Amém. porque Louvado Deus, seja Deus. ele é lindo, ele é perfeito. E é como a gente tem visto, né, como ele tem trabalhado aqui, né, nessa sala, nesse ministério. E louvado seja Deus. Amém. Amém. Se der tempo depois, queridos, eu quero contar um testemunho, porque essa mensagem ela não é minha. Eu já tinha falado para a Heloísa assim, que eu não iria, que eu perguntei para ela, olha, eu estou marcada a tal dia, mas eu não vou conseguir preparar a mensagem. Será que você se importaria de eu trocar? Vou pedir outra pessoa para pregar no meu lugar? E aí ela falou, não, Dani, tudo bem. Só que quando eu estava conversando com ela, o Senhor falou assim, por que que você não prega sobre tal assunto? Porque era um sermão que eu já tinha pronto, um outro sermão. E aí eu falei, ah, não, amiga, pode deixar, eu tenho um sermão, eu vou falar sobre ele. E ela, então, tudo bem. Só que sexta-feira, queridos, veja bem, eu não queria pregar porque eu não teria tempo de preparar o conteúdo. Não teria. E aí, na sexta-feira à noite, quando eu estava fazendo o meu culto de pôr do sol, o Senhor me mostrou esse texto que eu li sobre santificação. E eu senti uma forte impressão, eu falei, eu não posso ficar calada com isso aqui, essa mensagem é muito forte. E aí eu orei e pedi a Deus sabedoria. E aí eu comecei na sexta-feira à noite começar a preparar o conteúdo. Então eu já não queria pregar porque eu não teria tempo de preparar. Então foi ontem, finalzinho assim, ó, vamos falar assim, o início do sábado, né? Até quase meia-noite que eu fiquei tentando preparar. E aí o sábado na igreja com estudos bíblicos, também não consegui preparar no período da tarde. Então eu fui ontem até meia-noite com medo e insegura de falar de um assunto tão complexo, mas tão importante. Mas eu pedi muita oração para muitos amigos que estão aqui. E eu tenho certeza que não foi eu quem falei, foi o Senhor, porque essa mensagem ela não é minha,
é do Senhor. Então, se você achou essa mensagem assim dura, forte, falar que essa menina falou, tá esquisito, não é bem assim, eu não acho que é assim. Olha, não sou eu, não. É o Senhor. E é a palavra dele. Então, fala para ele, Senhor, eu que não concordo com isso aqui, não é essa menina, não. Não sou eu. É o Senhor. Dani, e como eu amo quando o Senhor, nosso Deus, é duro comigo. Como eu amo, porque é o amor